Olá, queridos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula. Eu sou a professora Risonilde Araújo, de língua portuguesa, e é um prazer enorme estar novamente com vocês. Então, vamos conhecer o objeto de conhecimento da nossa aula de número 10. Estilos de época nas literaturas brasileira e portuguesa, suas características, influências e seus respectivos contextos históricos. Detalhamento, identificação e assimilação de rupturas e permanências na constituição da literatura brasileira historicamente construída, percebendo as influências dos modelos ocidentais com destaque para a literatura portuguesa a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais, por meio de uma análise comparativa dessas produções. Então é isso aí, vamos para a nossa aula. Então, para começarmos a falar sobre o nosso primeiro movimento literário em língua portuguesa, a gente vai ver primeiro o que é literatura, né? O que a literatura estuda e qual seu objetivo e sua função. Então, a literatura estuda os movimentos literários, né, que eles irão acontecer em determinadas épocas. Os artistas, iremos conhecer quem produziu, né, ou quem produziram essas obras literárias, e nome de alguma das obras de uma determinada época, com características gerais de estilo e temáticas comuns, e sua sucessão ao longo do tempo. Então, como se desenvolve essa literatura ao longo da história? Mas primeiro a gente vai falar sobre estilo, né? Vocês irão conhecer também daqui a pouquinho os estilos, que pode ser o estilo das escolas, né? O estilo individual, vou já mostrar para vocês o que significa isso, para você poder entender o que significa esses movimentos. Então, as obras literárias, elas apresentam marcas do contexto em que foram produzidas, tanto nas esferas social, né, o que está acontecendo ali na sociedade de modo geral, na política, na cultura e também na esfera ideológica, né, o que pensam as pessoas. Então, as obras literárias, elas apresentam marcas, essas marcas de todos esses contextos, que aí todos juntos especificam um estilo de época. E o que é um estilo de época? É a constatação de traços comuns na produção de uma mesma época. Então, são características comuns que acontecem, né, naquela mesma época, seja num país ou no mundo inteiro. Então, esse estilo de época, ele está pautado nas literaturas de modo geral. Vai depender, né, das marcas literárias que vão ser representadas por esses movimentos. Então, esse estilo de época vai ser comum, né, a todos os autores, a todos os escritores da época. Mas, é claro que, além do estilo de época, né, vai ter o estilo individual, porque cada um pensa diferente, né? Cada um tem seu modo de escrever, seu modo de interpretar a realidade. Por isso que, olha, você também, cada um de nós temos um estilo, né? Até para se vestir. Nem todos têm a moda, que é aquele estilo geral, né? O que está acontecendo no mundo. Então, tem determinadas roupas que naquele momento está chamando a atenção, mas também tem o estilo de cada um. Uns se vestem de forma mais simples, né? Outros mais sofisticados. Então, isso é o estilo individual. É o uso particular que um escritor ou poeta faz dos elementos que distinguem uma estética.
Então, vai ter um estilo, né, um movimento literário, e cada um vai trabalhar a sua forma, né? De modo geral, claro que vai ter características comuns a todos eles, e vai ter alguns que vão fugir à regra, né? Vão trabalhar com uma característica ou duas características diferentes daquela característica de época. Então, um estilo de época pode ser associada a uma escola literária ou a um movimento literário, que nós podemos, né, chamar escola literária ou movimento, né, o que está acontecendo no momento. Então, para a gente compreender melhor, né, esse movimento que iremos trabalhar, nós temos aqui a professora de História, que vai falar, né, vai falar sobre o contexto do que estava, né, acontecendo naquele momento, que nós chamamos de contexto histórico, né, de forma resumida, ela vai falar um pouco dos acontecimentos da época. Então, vamos assistir. Olá, eu sou a professora Adriana Cabral, do componente de História, e hoje nós vamos trabalhar sobre o trovadorismo. No decorrer do século XII, na Baixa Idade Média, floresceu na Europa um movimento artístico conhecido como trovadorismo. Foi um período de modernização na Europa, quando ocorreram as seguintes mudanças: a dissolução da estrutura de poder herdada do Império Romano, a ascensão da Igreja Católica, o modo de produção feudal, o ressurgimento do modo de produção mercantil. Uma época marcada por muitos conflitos, abismo social que separava senhores feudais de servos, dado pela relação de suzerania e vassalagem, sociedade de economia feudal e troca de favores. A Idade Média também é conhecida como Idade das Trevas, pela obscuridade intelectual na qual vivia a população. Me despeço por aqui e espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Muito bem, então deu para perceber um pouquinho, né, sobre o que estava girando em torno do mundo, e agora a gente vai para esse nosso movimento chamado trovadorismo, né? Então, é um movimento da Idade Média, né? Na época, pouca gente sabia ler, então as construções eram bem mais simples e fáceis, né, para que decorasse com facilidade, né? Aí vocês vão já conhecer, né, toda essa obra e essa produção deste momento. Então, sob inspiração da cultura dos jograis, né, que foi o início do movimento artístico literário, que foi um movimento que ainda não aconteceu no Brasil. A gente fala sobre o primeiro movimento de língua portuguesa, porque aconteceu em Portugal e não aqui no Brasil. Influência de manifestações poéticas provençais, originadas na França, mais cultas e de temáticas amorosas, nascia a produção poética trovadoresca. Realizada por homens da nobreza e marcada pela escrita, dizia respeito a textos compilados em livros chamados de cancioneiros, né? Que é uma reunião de cantigas, né? Então, originou-se o cancioneiro, esta obra. A gente vai verificar algumas das características desta época, desse movimento. Então, confira abaixo algumas das mais marcantes características do trovadorismo. Primeiro, né, eu vou dizer para você por que trovadorismo, né? Porque quem produziam as cantigas eram os trovadores. Por isso, o estilo foi chamado de trovadorismo. Então, quais são as características principais destas produções? Vínculo entre poesia e música, ligação entre a poesia e a música, porque eram acompanhadas, né? Então, tinha a produção literária e eram acompanhadas por instrumentos musicais. Os gêneros produzidos, lírico e satírico, textos com funções bem diferentes. Então, houve esse lírico e satírico nesta produção,
O lírico estava voltado para o amor, para os sentimentos. O satírico era para crítica, já está dizendo, era para satirizar, né? Para criticar a sociedade ou as pessoas de modo geral. Tratava de amizade, amor e veneração ao ser amado. Isso acontecia nas cantigas de amigo, né? Uma das temáticas. Críticas diretas e indiretas. Qual tipo de música? Nas cantigas satíricas. Presença do estilo de vida presente na aristocracia feudal, nas trovas produzidas. Então, ali eles iam falar, né, da vida dos aristocratas, né? Diziam como viviam, fazia a descrição do lugar, então trabalhava essa temática. Então a gente vai agora observar as características da poesia lírica, que era dividida em 2 tipos de cantigas: a cantiga de amor e as cantigas de amigo. Então tinham características e temáticas diferentes. Tá? Por que poesia lírica, elas estão dentro desse tipo de poesia? Porque mesmo sendo de amor e de amigos, né, passava sentimentos, emoções, a subjetividade estava em pauta, tá? Por isso, lírica, diferente da satírica, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vamos conhecer as características e a diferença, tá, da cantiga de amor para a cantiga de amigo. Então, as cantigas, ou a cantiga, né, de amor do século XII a XIII, que surgiu no sul da França. A cantiga de amigo surge na Península Ibérica e tem caráter popular. Na cantiga de amor, a temática do amor cortês, vassalagem amorosa, falava de submissão, né? Na cantiga de amigo, os cenários envolvem mulheres mais simples, né? Mulheres camponesas. Veja que ali, ó, na cantiga de amor, amor cortês, né? Então, ali já na de amigo, era voltada para as mulheres camponesas. A cantiga de amor era escrita em primeira pessoa, eu poético. A cantiga de amigo tematiza a relação entre nobres e plebeias. Na cantiga de amor, o sujeito poético é masculino e declara o seu amor à dama, sua senhora. Já na cantiga de amigo, isso é muito importante, essa característica, né, que o sujeito poético no de amor é masculino, na do amigo é feminino. O ambiente da cantiga de amor é um ambiente palaciano, né? E já na cantiga de amigo apresenta a característica do patriarcalismo da sociedade portuguesa. Então, só para falar sobre o eu lírico masculino e feminino, né? É claro que o trovador ele pode ser masculino, mas quando a gente fala eu lírico, é aquele que fala num poema. Se eu sou mulher, mas eu vou produzir um poema, eu posso, né, criar o eu lírico masculino. Ele vai falar lá no poema como homem. Tá? E assim acontece no de amigo, né, no de amor, o eu lírico é masculino, e no de amigo, o eu lírico é feminino. Tá? Então, a gente vai trabalhar um exemplo. Gente, olha só, os textos, né, eles são bem difíceis de ser lidos, porque são textos muito antigos, né, do galego português. Vai ter algumas palavras que a gente pode não entender, mas a gente vai, né, compreender com certeza a essência desse texto, tá? Então a gente vai trabalhar e eu vou tentar ler aqui para vocês no nosso
no português atual, algumas expressões, algumas palavras, tá bom? E vamos acompanhar aqui. O texto a seguir é uma cantiga de amor, escrita pelo poeta mais importante do trovadorismo português, o rei Dom Diniz. Então, vamos acompanhar, eu vou mostrar para vocês o glossário aqui, tá? De algumas palavras, e para a gente tentar fazer uma leitura mais compreensível. Vamos lá. Senhor, por exemplo, vai, né, aparecer lá no poema Senhor, mas significa o quê? Senhora. Porém, por isso, mais came, mais do que a mim, lume, luz, coita, significa sofrimento, tá? Mas não se preocupe, o texto a gente vai compreender, tá? Vamos lá, conversar. Leia aí junto comigo. Que prazer haver de senhora. Lembra que senhor, a senhora, de me fazer de mal por bem. Que vos quis e que é por isso, peço eu tanto a nosso Senhor, que vos mude esse coração, que me haver de tão sem razão. Prazer haverdes do meu mal, peço-vos, amo mais, ame mais do que a mim. Peço que vos ame mais que a mim, né? E, porém, peço a Deus assim, que sabe quanto é o meu mal, que vos mude esse coração, que me haverde tão sem razão. Muito vos praz do mal que hei. Lume, luz, né? Ilumine aqueles olhos meus, e por isto peço a Deus que saia desse sofrimento que estou, que hei, né? Que vos mude esse coração, que me haverde tão sem razão. E se vulo mudar, então, posso eu viver, senão, não. Então, a que se dirige o eu lírico? O que é que vocês acham? Para quem ele está falando? Lembrando que o eu lírico é aquele que fala no poema, independente de quem escreveu, não é o autor. Muitas vezes o autor não é o eu lírico, é outro que fala. Então, a quem ele está se dirigindo? A sua senhora, né? Que no texto está Senhor. Do que ele se queixa? Deu para perceber, é difícil o texto, difícil de ser lido, mas dá para entender que ele se queixa do fato de a amada ter prazer em fazê-lo sofrer. Não é isso? Aqui o eu lírico apela, ele apela para alguém aí, né? E está bem claro, olha, peço a Deus, né? A Deus nosso Senhor. Né? Então ele está já apelando para nosso Senhor, ajudá-lo. Que pedido ele faz? Né? A gente está falando do eu lírico, daquele que está falando no poema, né? Que se expressa, que coloca para fora suas emoções, seus sentimentos. Ele pede a Deus que mude o coração da amada, isto é, a sua postura. Né? Mude, Senhor. Né? Eu não aguento mais viver assim. Né? Faça com que amoleça esse coração duro. Não é isso? Então, veja, foi difícil o texto de ser lido, mas deu para compreender, né, a essência desse texto e do que ele quis transmitir, tá bom? Então, isso, a poesia lírica, né, a gente acabou de ver um exemplo,
da cantiga de amor, e essa cantiga, né, acompanhada, gente, lá com os instrumentos musicais, né? Acho que era bem legal. Agora a gente vai conhecer a satírica, que é diferente. A lírica, ela fala de amor, de amigo, de paixão, de sentimentos, de emoções, de modo geral. Já a satírica, não, ela vem um pouco mais pesada. Então, para que ela serve? Qual é a função desta poesia, dessa cantiga? Né? Então, vamos conhecer. A satírica também a gente pode apresentar de duas maneiras. A de escárnio e a de maldizer. Então, a de escárnio, a gente vai ver qual a diferença de uma para outra, né? Porque todas são satíricas. Tem o intuito de criticar, né? De satirizar alguém ou algo da sociedade. Então, vamos ver só a diferença quando ela é uma cantiga de escárnio e quando ela é de maldizer. Vamos lá para a de escárnio. Olha só esse escárnio, né? A gente já vê que não é um negócio bom, né? Então, ela apresenta uma crítica indireta e irônica. Sabe quando a gente quer ser irônico? Olha, tão bonitinha, né? Quando a gente quer dizer o contrário. E indireta, porque não citava nomes. Né? Cabia às pessoas que fossem ler a poesia ou fosse cantar, descobrissem, né, quem era a pessoa, porque é um lugar pequeno, é tipo assim, quando a gente mora no interior, todo mundo conhece todo mundo, aí você dá algumas características e a pessoa, já sei de quem estão falando, é da Dona Maria, que mora lá na esquina, né, perto daquele bar, então todo mundo vai saber. Mas a de escárnio é assim, a crítica, né, não era bem clara, era implícita. Ponto. A cantiga de maldizer apresenta uma crítica direta e, além de ser direta, ainda era grosseira, né? Mal educada. Olha aí. Então, a crítica direta porque ela vai direto no nome de alguém, vai citar aí o nome de alguém. Na cantiga de escárnio, contém expressões ambíguas e com duplo sentido. Expressões ambíguas, porque vai deixar, né, ali bem... Não vai deixar claro, você vai ter dupla interpretação. Você vai dizer, ou é isso, ou é aquilo, então não sabe direito, né, o sentido. E quando uma frase é ambígua, com certeza vai ter duplo sentido também, né, porque você vai ter duas formas de interpretar. A cantiga de maldizer utiliza nomes próprios para dirigir as ofensas. Olha, Dona Maria, seu José, né, o padre fulano de tal, porque ele gostava muito de criticar todo mundo, o governador do estado. A cantiga de escárnio, a linguagem é contida menos agressiva, né? Aquele negócio assim meio morno, né? Já a cantiga de maldizer usa um linguajar vulgar, carregado de palavrões. Na de escárnio, não se referia diretamente à pessoa insultada, mas indicava características que possibilitavam a sua identificação. É isso que eu disse. É uma crítica indireta, mas, dependendo de algumas características, as pessoas poderiam saber, né, de quem se estava falando. Na cantiga de maldizer, tem o intuito mesmo de agredir e ofender. Tem muitos que ele vai direto, né, o autor, o produtor do texto, ele vai direto na pessoa, né? Seu narigudo, né, como chamou o governador, então tem disso, né? Eles usam mesmo coisas pesadas, palavrões, isso na cantiga de maldizer. Aí a gente vai também conhecer um exemplo da poesia satírica. Vamos lá para o exemplo. Olha aí.
também, né, tem algumas palavrinhas assim, mas já dá para entender melhor do que o primeiro texto, né? Ai, dona feia! Com quem será que está falando com isso? Será que é comigo? Então vamos lá. Ai, dona feia, foste vos queixar, que nunca vos louvem meu cantar. Mas agora quero fazer um cantar em que vos louvarei de qualquer jeito. E vede como quero vos louvar, dona feia, velha e maluca. Olha como eles, né, pegavam pesado. Né? Então, quando ele fala aí, é porque ela reclamava, né? Ai, não faz uma poesia para mim. Aí ele colocou, olha, que foi queixar. Ele nunca fez, pois agora ela receba, né? A poesia que ele fez. Então chamou de feia, velha e maluca. Ai, dona feia, se Deus me perdoe, ou assim Deus me perdoe, pois tendes tão bom coração, que eu vos louvo e por esta razão. Eu vos quero louvar todavia, e vede qual será a louvação. Senhora feia, velha e louca. Gente, aí é o seguinte, ela com certeza, né, vinha reclamando nessa situação, que não queria, que queria, né, ser vista, receber uma poesia e tal. Então ele resolveu, né, falar do que realmente ele sentia. E veja que se fosse, né, para criticar de modo mais ameno, né, colocaria, não, eu não acho legal, não acho bonita a pessoa e tal, mas chamar a senhora feia, velha e louca já é muito pesado, né? Então ela faltou dizer, ai, dona feia. Então ele falou, né, quando ele disse, com essas características, será que as pessoas não sabiam de quem se tratava? Com certeza, né? Porque ele deixou aí alguns adjetivos bem específicos de que tipo, né, ele estava comentando. Então, nós temos essa grande diferença dos dois tipos de cantiga, né? A poesia lírica, não esqueça, que trata-se de amor, de paixão, de amizade, né? E já a satírica, né, que tem a de escárnio e maldizer, que já trabalha coisas muito mais pesadas, as críticas, e quando não quer colocar para fora, né, algo que não pode dizer ali diretamente para a pessoa, então trabalha nos seus poemas e aproveita para criticar e ridicularizar as pessoas. Então, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Vimos o primeiro movimento literário em língua portuguesa, né? E trabalhamos também as cantigas, que eram as obras literárias da época. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.